Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre motivo de muita alegria, de júbilo mesmo, encontrá-los toda semana, sempre às quartas-feiras, para estudarmos juntos, examinarmos essa obra extraordinária, a vida no mundo espiritual, que veio até a humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, através do benfeitor André Luiz, esse espírito iluminado que tem dado uma contribuição imensa, enorme, no sentido do despertar dos filhos de Deus que estagiam na Terra, se matriculam na Escola da Vida, esse grande educandário de almas que é a Terra. Nós estamos estudando a quinta obra dessa magnífica coleção, chamada este livro de No Mundo Maior. Já estamos nos dirigindo já ao final do livro, encantado com tantos informes, com tantos chamados, com tantos esclarecimentos, visando o despertar da alma humana. Hoje vamos estudar o capítulo 17º, chamado de No Limiar das Cavernas, no limite das cavernas ou na fronteira das cavernas. De que caverna está falando? As cavernas de sofrimentos superlativos, das chamadas regiões de sombras ou regiões infernais. Estudamos semana passada o capítulo 16, chamado Alienados Mentais, e ali foi muito interessante, numa visita que André Luiz fez na companhia de Calderaro, que é o instrutor de André Luiz nesta obra, em que André Luiz, na companhia de Calderaro, uma semana acompanhando os casos a que são afeitos, lembrando que André Luiz nos diz que os casos em que Calderaro é especialista são os casos de muita dor, de muita angústia, aqueles irmãos encarnados e desencarnados, notadamente os encarnados, que estão em situações limítrofes, alguns tentando suicídio, outro virando a loucura, ou seja, o objetivo de André Luiz é buscar, nesta obra, trazer esses esclarecimentos. O que André Luiz chama essa especialidade de Calderaro de psicologia iluminativa, ou seja, uma qualificação extraordinária. Então, Calderaro leva André Luiz num hospício, num nosocômio. E Calderaro, ao visitar aquelas criaturas numa situação muito difícil, loucos, situação terríveis, muitos deles sendo auxiliados por espíritos muito trevosos, muito duros, angustiados, diz então Calderaro que quase a totalidade daqueles irmãos que lá estão são criaturas que fugiram às suas responsabilidades. Como assim? Que reencarnaram porque cometeram atos muito graves, e como Deus é Pai misericordioso e bom, e a reencarnação é o instrumental que Deus nos concede, é o meio para atingir os fins, que é a felicidade. Quando voltamos ao mundo espiritual, voltamos angustiados pelos males que fazemos, e rogamos ao Pai, que é Pai misericordioso e bom, a possibilidade de retornar, para encontrar aqueles que fizemos mal, ou aqueles que nos fizeram mal. Porque Deus é Pai misericordioso e bom, e quer que os seus filhos sigam o caminho da luz. Então voltamos. Só que essas provas, às vezes rudes, expiações, muitos de nós, mesmo tendo conhecimento, porque nos diz André Luiz que no momento do sono voltamos, o corpo fica, mas o espírito volta, e somos aconselhados nossos benfeitores, nossos emissários de amor, nossos amigos espirituais. Muitos de nós fugimos dessas responsabilidades por imaturidade espiritual e perdemos oportunidades maravilhosas de dar um passo adiante. Mas, olha, a boa parte dessas criaturas aqui são transfugas. São criaturas que, diante das adversidades, das suas provas difíceis, podiam se redimir do que fizeram no passado, fogem. E, por essa razão, estão aqui, enlouquecem, perdem as oportunidades, voltam ao que eram antes da reencarnação, à situação que fizeram no passado, e perdem a oportunidade de ouro, de renovar-se e transformar-se. Então, a gente vai ver nesse capítulo de hoje, no Limiar das Cavernas, como foi importante André Luiz visitar na companhia de Calderaro aquele hospício, para entender lá na teoria e na prática. Calderaro fez uma explicação e depois mostrou, porque ele vê um retrato parecido com o que vai ver na região de dor no mundo espiritual. Foi importante essa compreensão, primeiro, para que ele tivesse a compreensão e pegasse apontamentos para trazer até nós essas informações. E por quê? Por uma questão muito simples, porque alguns de nós façam provações rudes, ou mesmo alguns amigos, familiares, etc., para a gente ter um olhar mais amoroso, mais fraterno, mais caridoso diante dos irmãos que passam por essa loucura. A gente vai entender aqueles quadros. É muito importante saber como lidar com essas criaturas, sabermos, dentro da ideia de que somos filhos de Deus, sabermos lidar com essas criaturas com mais amor, dando força a esses irmãos,
para que também siga o seu caminho. Então, diz assim André Luiz, no capítulo 17º, no Limiar das Cavernas. Disse: reunidos agora, Calderaro e eu, por que agora? Porque eles tinham terminado de fazer a visita ao hospício, né? A comissão de trabalho socorrista, que vai prestar socorro, assistência, que operaria nas cavernas de sofrimento. Que cavernas são essas? Regiões abismais, infernais, de profunda dor e angústia. Fui surpreendido, disse ele, pela expressão da irmã Cipriana. Lembra de Cipriana, gente? Estão lembrados? Lá no capítulo 5 desse livro, naquele caso dramático envolvendo os espíritos de Pedro e Camilo, Pedro encarnado, enlouquecendo, angustiado, que era obsidiado por Camilo. Vocês devem estar lembrados dessa história. Lá no capítulo 5. E por quê? Porque Camilo fora o patrão de Pedro. Vocês devem lembrar dessa história. Patrão de Pedro. Pedro começou a trabalhar com ele ainda pequeno, era uma espécie de um tutor dele, e explorou a profissão desse menino até tornar-se adulto. E quando ele tornou adulto, Pedro pediu, então, o pagamento dos valores que ele tinha direito. E Camilo se negou. E então ele matou Camilo. Deve lembrar dessa história. E então passou, desde então, a ser o verdugo inclemente de Pedro, um processo obsessivo e dramático. Chamado Calderaro para socorrer Pedro, que estava num processo dramático, ele viu aquela situação toda, e quando chegou a vez prestou assistência à doença externa de Pedro, mas diante da situação de Camilo, profundamente revoltado, ele disse: olha, minha especialização não avança até aí, eu não tenho qualificação para, não sei se só lembrar dessa história. Mas conheço alguém que sim, que veio, faz parte da nossa equipe, é alguém que é portador do sublime amor, ou no divino amor fraternal, ou seja, alguém que está num estágio evolutivo bem maior, e que ela vem exatamente prestar esse socorro, notadamente, ao Camilo, que estava profundamente revoltado. Então, parece Cipriana. E era tão extraordinário o avanço desse espírito, e quando ela aparece aos dois, tanto que Pedro é levado em desdobramento ao mundo espiritual, com o objetivo de ser tratado, ter essa conversa importante, e que quando Cipriana aparece aos dois, eles confundem ela, diante da sua luz, da sua grandeza, com Maria, Mãe Santíssima. Deus está lembrado desse capítulo. E faz um trabalho magnífico, toca o coração, esses espíritos desse naipe, dessa grandeza, tem a capacidade de tocar a alma dessas criaturas, convertendo, ou transformando, ou trazendo o Camilo ao processo de renovação e transformação. Então, é essa mesma, lá do capítulo 5. Só, olha, disse ele aqui, fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. Imagine, alguém chefiar uma comissão socorrista em regiões infernais é preciso ter uma grandeza extraordinária, né? É preciso ter uma grandeza magnífica. Lá, em outras obras que falam de situações anômalas, mostra a grandeza dessas criaturas que vão ao mundo espiritual. Lembro da Rainha Isabel, Rainha Isabel, chamada Rainha Santa, de Portugal, que visita as regiões de profunda dor. Está lá essas informações, acho que no livro de Manuel Flamengo de Miranda, que fala dessa questão de um espírito de grande envergadura espiritual que faz o trabalho nas regiões de profunda dor e sofrimento, né? Então, Cipriana era a coordenadora dessa equipe. Diz ele, construir a equipe de um grupo reduzido, apenas 7 criaturas ao todo. Avistando-me, Cipriano André Luiz, que já o conheci desde aquele socorro lá a Pedro e também a Camilo, avistando André Luiz, ao lado de Calderaro, perguntou a Cipriano com gentileza, depois de saudá-lo, né? Escuta, Calderaro, pretende o irmão André Luiz seguir em nossa companhia até nessa missão de socorro à região das Furnas? E aí Calderaro responde sim, respondeu, até porque Eusébio, o instrutor, lembra de Eusébio, gente? Eusébio, aquele espírito extraordinário que é quem coordena o trabalho de Calderaro, que dirige uma instituição no mundo intermediário, do mundo espiritual, num trabalho magnífico de socorro e de assistência. Nos 2 capítulos atrás, uma palestra magistral que ele fez na região da Terra, a líderes católicos e a protestantes, estão lembrados? Esse mesmo Eusébio, esse espírito iluminado, foi quem indicou. A Calderaro, um amigo respondeu que Eusébio lembrara da conveniência da visita de André Luiz,
aos abismos purgatoriais, né? Esclareceu ainda Calderário que eu me achava, que o objetivo era obter informações da vida das esferas inferiores. Para quê? Com que finalidade? Para os relatos aos companheiros encarnados. Ou seja, como a missão de André Luiz era colher informes para escrever essa extraordinária obra, Eusébio disse, olha, será muito e muita valia a sua visita na companhia dessa comissão de socorro de Cipriana, porque você vai pegar apontamentos extraordinários, porque lá é uma fonte de pesquisa imensa, já que vão encontrar criatura em estado lamentável de loucura no mundo espiritual. Então, está alegando, o Eusébio mesmo aconselhou que ele fosse, né? Para pegar apontamentos políticos, está aqui claro, para relatar informações para os encarnados, com o objetivo de pegar informações para passar a cada um de nós, para saber como proceder dentro das situações limites nossas ou de alguém ao nosso redor. Bom, auxiliando os encarnados que irão ler o livro na preparação necessária à ciência do bem viver, ou seja, enfrentar com resignação e coragem e sabedoria os momentos difíceis ou aqueles que encontramos no nosso caminho uma situação parecida com essa. Então, Cipriano ouviu as informações de Calderário e disse, sim, a sugestão de Eusébio é valiosa, sem dúvida nenhuma, em se tratando de observações preliminares. Isso é uma informação interessante, preliminares, olha só a informação dela, informações preliminares do baixo umbral, ou seja, preliminares, o que significa de pronto, ela está dizendo, olha, infelizmente ele não tem como ir até o fim do processo. Preliminares, região do baixo umbral, porque ele não vai descer até a região das furnas, lá, regiões infernais, dantescas. E aí um ponto de vírgula que a gente precisa entender essa história toda. Primeiro, a gente vai ver na obra André Luiz, nas obras espíritas, normalmente não há relatos aprofundados sobre as regiões de profunda dor, de prova superlativa, de angústia profunda, porque assustaria mais a cada um de nós do que esclareceria. Então, eles avançam, no mais, até a região intermediária do umbral. É importante entender aqui, porque ele faz do baixo umbral, que o umbral não é uma região só e não é uma região específica, tem compartimentos. Quem lê o nosso lado deve lembrar daquela região que André Luiz ficou, tudo se pressupõe, que é a região inicial do umbral, entre aspas, mais light, mesmo com tantas dores, tanta angústia que André Luiz viu lá e narrou. Tem uma região intermediária entre essa e regiões abismais ou infernais, chama-se região intermediária. Essa que André Luiz vai visitar agora, né? Vai relatar isso também do mesmo jeito. Lá no livro, lembra o livro Obreiro da Vida Eterna, que a gente estudou aqui? Da irmã Zenóbia, a Casa Las Fabiana de Cristo? É lá naquela região. Lindeira, regiões abismais. Não era na região lindeira, ou seja, na região divisória, onde André Luiz vai visitar. Dessa clientela difícil, dura, de angústia e profunda dor. Certo? O livro seguinte, vamos estudar a libertação, vai também trabalhar aí, região de profunda dor, e volto a dizer, não é a região mais dolorosa e mais sofrimentos, etc, etc. Muito bem. Quando dizendo. Então, ela falou, como responsável, disse Cipriana, por essa comissão, porém, pelo serviço direto da expedição de socorro, disse ela, não posso admiti-lo, André Luiz, disse ela, por enquanto, a observação de dor em todas as particularidades, que a missão iria até regiões infernais de profunda dor. Não, até lá não. Isso dando a entender claramente que eu não ia até lá, mas ia poder ir até onde fosse possível, pelas condições espirituais do próprio André Luiz, pelo preparo dele. Disse ele mais assim, fixou em mim um olhar lúcido e meigo, como a lastimar a impossibilidade, acrescentou. Lastimar porque André Luiz não estava ainda capacitado para, disse ele. Nossa, minha estimada André, disse ela, Cipriana, não tem um curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas, profundas, regiões infernais, regiões de dor, regiões abismais. O Leonino está preparado para, ou seja, significa que ele poderia atrapalhar mais do que ajudar, se assim fosse. E não se improvisa no mundo espiritual, notadamente por obra dessa monta, não é? Se você não tem condições de ajudar, vai atrapalhar e pode até complicar a sua própria ida, porque é a região de profundo sofrimento e angústia. Olha que informação importante, né? Disse ela, afagou de leve a mão direita, com a destra carinhosa, a cabeça de André Luiz, e disse, acrescentou, se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias para essas missões, a fim de que de colhermos o benefício das grandes luzes, ou seja, você vai levar luz a um ambiente de profunda sombra, você tem que ter uma preparação adequada, né? É-nos imprescindível, não é aconselhar, não, é imprescindível, fundamental, a iniciação para ministrarmos
esses mesmos benefícios nas grandes trevas. Pelas trevas, leia-se regiões infernais, abismais. Ou seja, não é possível alguém ir em missão de auxílio a uma situação tão dramática sem ter a devida qualificação. Essa é o que ela disse, explicando até para que André Luiz tenha compreensão e, ao mesmo tempo, para nós também. Não é uma coisa muito singela prestar assistência. Quem já participou da sala de obsessões sabe como é difícil lidar com entidades profundamente infelizes. E aquilo não é quase nada diante. Mas quem não tem a preparação para aquele trabalho já também não está qualificado lá. Muito bem. André Luiz, ante o meu desapontamento, a veneranda benfeitora explicou, né? No entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Olha que interessante essa observação de Cipriano. Cipriano não, de nossa amiga, Cipriana. Diz, olha, mas André Luiz não veio até aqui por acaso. Ou seja, ele não veio até a nossa comissão. Se Eusébio informou que ele deveria vir, não foi por acaso. Não existe acaso, gente. Não existe acaso. Tudo existe uma razão. Se André foi lá na companhia de Calderaro a participar disso, porque tem uma razão. Olha que foi uma moça bacana. Cada situação, disse ela, a que somos conduzidos, é portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem. Portanto, nós que aqui estamos estudando, viu, dona Celeste, todos nós, não estamos estudando por acaso. Nós precisamos. Não há acaso. Ninguém está junto aos outros em situações por acaso. Está aqui André Luiz dizendo isso aqui. Tudo tem uma razão, né? Disse ela, os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitemos na arena das circunstâncias. Não existe acaso. Não existe acaso. Aí, se Eusébio, o benfeitor, né, foi levado a sugerir nesta oportunidade, é que André Luiz tem nesses sítios urgente serviço a prestar. Ou seja, ele não vai lá a passeio, não, nem só anotar as informações, não. Há algo importante, há uma missão de André Luiz naquele ambiente, na região intermediária do umbral, ou no baixo umbral, como ela denominou. Muito bem. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, disse Cipriano, não posso autorizar que nos siga André Luiz em todos os passos, ou seja, não vai até a região das cavernas de Dor, não, que ele tem qualificação, né? Contudo, disse ela, convido o irmão Calderaro a permanecer em companhia do prestigioso aprendiz, já que ele está sob a responsabilidade, André Luiz, de Calderaro, no limiar das cavernas, no limite, na fronteira que antecede as cavernas, sem descerem conosco as cavernas de dor e sofrimento, de angústia, regiões infernais. Mesmo aí, disse ela, mesmo aí, onde você vai ficar, André Luiz, estudioso que é, já está pegando apontamentos para o livro, recebeu essa missão, ele encontrará inesgotável material de observação. Olha que informação interessante. O livro. Para o livro, está bom demais. E, além do livro, ela está nos asseverando, André Luiz, que ele tem outra missão ali. Ele foi lá por acaso. Muito bem. Sem necessidade, disse ela, de André Luiz enfrentar situações embaraçosas que ele não está preparado, né? Para os quais ainda não se preparou convenientemente, disse ela. Em face da solução apresentada, André Luiz disse, ficou muito feliz, confortoso, ficou animado, e tinha ele a consciência que seria inconveniente ir para um lugar que ele não tinha o devido preparo. Mas, para o objetivo dele, ele estava mais que feliz, porque ele tinha receio que ela, na verdade, Cipriana negasse a ida dele junto com o grupo. Não, você vai, não pode ser ela até. Então, ele ficou feliz da vida quando disse. Agradeci, disse ele contente. Calderaro também ficou reconhecido e agradeceu em nome a Cipriana, né? E com a alegria dos trabalhadores que regozijam no ensejo de aprender para o bem, seguimos na direção medonhamente sombria. Ou seja, está narrando que depois desse entendimento com ela, com Cipriana, começaram então o trajeto para a região que se destinava, ou seja, o Baixo Umbral e depois as cavernas de profunda dor e sofrimento. Disse ele, já divisava tremendos precipícios. Quando começou o caminho, começou a ver precipício, vem, desce, vai, onde entidades culposas se interpelavam, conversavam, brigavam, gritavam, umas com as outras, em deploráveis atitudes.
seja, eram loucos, criaturas de profundo desequilíbrio. Era uma região de profundo desequilíbrio e dor e sofrimento, né? Começa aqui a narrar o caminho que ele vai encontrando pelo caminho para a gente ter uma compreensão como é esse baixo umbral ou a região intermediária dos umbrais. Aí ele começa a narrar, oh, meu Deus, eu já vi chover faíscas flamejantes do firmamento sobre os vales de revolta. Estão lembrados, gente? Lá no livro Obreiro e da Vida Eterna. Então, essa é maravilhosa algo que a gente estudou, lá no capítulo 10, que ele fala do fogo renovador. Está lembrado? Que ele diz que, de vez em quando, o fogo renovador vem para renovar, para transformar aqueles ambientes de profunda dor e sofrimento, queimando os miasmas, aquelas nuvens de emanações mentais, de lixo mental, criado pelo sofrimento das criaturas. Está lembrado? Só eu vi lá o fogo devorador, o fogo renovador, transformador. Já vi lá no livro, nós estudamos no capítulo 10, de Obreiro da Vida Eterna, já vi, começou a dizer. Descobriram também inúmeras entidades senhoreadas por estranhas alucinações nas câmaras retificadoras. Aonde? Lá no livro nosso lá. Lembra as câmaras de retificação? Quando a Adelaide começou o seu trabalho no mundo espiritual, visitando aquelas múmias sofredoras e angustiais, quando é aplicado os pássaros começavam a vomitar, aquele vômito fétido, preto, escuro, pronto. Era uma criatura em profunda dor. Ele começou a dizer, eu já vi chover as faíscas, eu já vi o fogo renovador lá, já vi de retificador de profunda dor. Mas ali, começou a dizer, naquele ambiente que ele começou a visitar, estaríamos, acaso, alcançando a selva escura, a que se refere a Alighieri, no poema Imortal? Que é isso que está falando? Está falando da Divina Comédia de Dante Alighieri, que narra um ambiente de profunda dor, certamente, numa visita que fez ele ao mundo espiritual em desdobramento, em sonho, etc, etc. E será que estou visitando essa região de selva escura, de que narra Dante Alighieri na Divina Comédia? Ele começando a pensar sobre isso. Ficava um coração, lacerava no coração, dorido, as vozes lamentosas de profunda dor, sofrimento e angústia, diversas, levantavam os seus céus, revolavam os céus de fumo. Por que o céu de fumo? Lembra, meus amigos queridos, que esses ambientes, o ar é intragável, pesado, gélido, e tudo escuro, o céu quase, o sol praticamente não chega a esse ambiente, o ambiente de fumo. E nós já explicamos também que esses ambientes são criados, diz nossa dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando Invisível, que esses ambientes de profunda dor, de profunda angústia, aqueles ambientes dantescos, de visões terríveis, são criados pelo pensamento, de profunda dor, de todos os habitantes que estão ali, aquelas criaturas angustiosas que são levadas para lá, são atraídos para lá, para esse ambiente, pela sintonia é tudo. Quando desencarnamos, serão atraídos por lugares que têm sintonia. O coração iluminado, vão para os lugares onde tem iluminação. Mas aqueles que têm um coração cheio de dor, de crimes, de culpas, vão para esses ambientes de profunda dor e sofrimento. Mas, olha, o ambiente, o pensamento cria. Como os ambientes celestiais, os ambientes das colônias espirituais, ambientes maravilhosos, como o Parque das Águas, lá do nosso lar, por exemplo, ele foi criado pelo pensamento da irmã, da ministra veneranda. Os espíritos elevados, junto aos seus sentimentos, conseguem criar ambientes fantásticos, porque o sentimento, o pensamento cria. Aquele ambiente é cria das criaturas sofredoras que estão lá, certo? Não eram lamentações apenas de ser, não era só eles reclamando, chorando, gritando, enfim, não. A proporção que nos adiantavam, descendo a região de sofrimento, quantificaram essa gritaria. Ouvíamos também gargalhadas, imprecações, pragas, ou seja, quanto mais avançava a região mais escura, mais notava que as criaturas eram mais grotescas, mais infelizes. Uns gritavam de dor profunda e outros gargalhavam, brigavam, xingavam, rogavam praga uns aos outros, ou seja, a loucura era total. E ficando cada vez pior. Imagine nas regiões das regiões abismais, né? Paramos em enorme planície, disse ele. Se vinham descendo, devem parar na planície imensa, região plana. Pantanosa, ou seja, região cheia de lama, enfim, região pantanosa, cheia de lama, enfim, sujeira, mau cheiro, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista. Era uma quantidade imensa de criaturas infelizes naquele local, naquela planície, né? Em assombrosa desordem. Todos brigavam, gritavam, angustiados, né? A maioria de milhares de loucos, que efetivamente eram, né? E aí a gente vai entender por que, na verdade, Calderaro leva André Luiz, antes da viagem, ao hospício, para ele entender os porquês daquelas criaturas que estavam lá. São criaturas réprobos que perderam as oportunidades de se renovar e se transformar
Lembra daquela história que Caldeira circular do começo do Cérebro de Três Andares? Essas turmas que estão com a mente no porão, nos seus erros do passado, perdem a oportunidade de se renovar no inconsciente, no consciente, que é na reencarnação. Já viu isso? Né? Pedindo ajuda ao superconsciente, com a ajuda da espiritualidade. Todas se prendem lá embaixo, nas culpas. Né? Lembra daquela senhora que se chama Marquesa? Pronto. Ele trouxe o objetivo de Caldeira levando a Luiz lá para ter uma compreensão quando chegasse lá embaixo, da região do baixo umbral, e compreender melhor a situação que lá estava. Né? Muito bem, entidades humanas desencarnadas, e se perdeu de vista em assombrosa desordem, disse ele, a maneira de milhares de loucos que efetivamente eram, todos equilibrados, separados uns dos outros, ou aos magotes, ou separados, ou muito juntos, segundo a espécie de desequilíbrio. Aí também outra informação importante, tudo é sintonia, ou seja, os loucos que lá estavam por, na verdade, pelo estágio que se encontravam, ou seja, os assassinos num campo, que tinham sintonia com os outros, os ladrões no outro, pela natureza das afinidades dos sentimentos que cada um tinha, né? Pela sintonia, né? Pela espécie. Que ele era peculiar. É sintonia, simplesmente. Não me era possível, disse André Luiz, calcular a extensão da vase, daquela planície imensa. E ainda que houvesse marcos topográficos divisórios, né, que tivesse isso, segundo ele, para tal apreciação, o nevoeiro denso, o ambiente tudo escuro, era demasiadamente denso, escuro demais, para que eu pudesse computar a distância. Você divisava muito pouco na frente, 1 metro, talvez, não conseguia ver a distância, então era impossível calcular. Mas era um local imenso, segundo ele, com quantidade impressionante de criaturas sofredoras. Né? Percorremos, disse ele, alguns quilômetros, o grupo, em plano horizontal, ou seja, a planície. Vinham descendo, de repente, ficava na planície parada, alguns quilômetros andando. E quando o terreno inclinou de novo, começou a descer de novo, abrindo outras perspectivas abismais, chegando às cavernas, às regiões de sofrimento profundo, de dor superlativa, regiões chamadas infernais. A irmã Cipriana e os colegas prazenteiramente se despediram de nós. Só, a divisa é que vocês não podem ir. É no limiar das cavernas, porque eu não podia passar. Naquela região eles não podiam ir, né? Como já foi explicado. Deixando-nos o assistente e a mim, se Caldeira e André Luiz, lá no local, com a aviso que voltariam desde 6 horas, o trabalho deles 6 horas lá, e voltariam e reencontrariam eles lá, abraçando. Cipriana disse: gentil, desejo-te, meu amigo, êxito nos seus estudos, já que você veio para estudar, pegar apontamentos e informações para o seu livro. Certo, ao voltarmos, olha a observação importante, certo, ao voltarmos, receberemos tuas confortadoras impressões. Lembra que ela falou que ele tinha uma missão, além de escrever, que algo era importante? Muito bem. Sorri encantado, grato, agradecido pela oportunidade de Sandra Luiz. Logo após, Caldeira e eu nos achamos a sós, naquela atra, escura, vastidão povoada de habitantes estranhos, loucos. Né? André Luiz começou a observar, então, o perfil das criaturas que lá estavam. As conversações deles em torno eram inúmeras e complexas, disse André Luiz. Só narrar como é que quem eram as criaturas, como é que as características dele, o que é que eles faziam. Disse, pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da situação. Eram loucos, absolutamente desequilibrados, né? Pelo que me foi possível ajuizar de início. A impressão dele, ela não se dava conta daquela situação. Estava toda uma situação tão terrível, todos lunáticos, angustiados, não se dava conta. Simplesmente aconteciam as coisas ali, né? Enquanto dessas turbas, disse ele, enquanto dessas tubas de almas torturadas, sofredores, se debatiam, brigavam, enfim, em substância viscosa, ou seja, o ambiente era um pantanoso, um chão, aquele lamaçal imenso, né? No solo, onde andávamos, assembleia de espíritos dementes, loucos, portanto, enxameavam não longe, em intermináveis contendas, uns brigando com os outros por questões mínimas, briga, desequilíbrio total, né? A paisagem era francamente impressionante, pelos característicos infernais de sofrimento, de angústia, de dor, de desordem, em que circundava de si. Volto a dizer, aquele ambiente todo foi criado pelo sentimento coletivado e pelo pensamento daqueles que estavam lá. Quem tiver algum interesse em estudar mais sobre esse livro, recomendo ler esse livro, Devassando Invisível, de Dona Ivone do Amaral Pereira, que ela explica tudo isso. É uma obra extraordinária.
Muito bem. Notando a displicência de muitos daqueles irmãos de Sandra Luiz infelizes, não só optei a meus pensamentos e perguntei que me surgiu. Os grupos me perguntando, começou a pensar, né? Os grupos que agiam ali, os grupos de infortunados ali, agiam ali, desconectados dos padecimentos uns dos outros, será? Certos grupos volitavam. Como assim? Espírito infeliz volitando? Olha aí que informação importante também. Volitar nós já sabemos, né? É viajar em conformidade com o pensamento. É uma espécie de voo do espírito, se locomove pelo pensamento. Mas alguns volitavam a pequena altura. Olha a informação importante. Ninguém voava alto, não, a pequena altura, né? Como um bando de corvos negrejantes, mais escuros, olha aí a informação, mais escuros, que a própria sombra a envolver-nos ao passo que vastos cardumes de desventurados jaziam chumbados ao solo. Ou seja, não volitavam. Ele está dizendo aqui o seguinte, naquele ambiente dantesco, algumas criaturas voavam rente ao solo, não davam voos altos, não. E que ele, as características dele, eram mais escuros do que a escuridão. Eles eram percebidos que era mais escuro ainda do que aquele ambiente de fumo. Ou seja, eles conseguiram perceber aquelas criaturas voando em gritos, estarrecedores. Imagine que ambiente doloroso. Imagine. A cada um de nós no ambiente como esse é assustador demais, né? Imagine. Mas ele notou que uns não voavam, uns não volitavam de jeito nenhum, ficavam chumbados ao chão. Por quê? Né? Esse estava chumbado ao chão. Quais aves desditosas de asas partidas? Porque ele não conseguiu volitar, né? Como explicar tudo isso? Ele pensando, né? Então, dirigindo ao instrutor, a Calderari começou a explicar: estes míseros condenados, prestes significa condenados, ou réprobos, nos veem? Perguntou eles. Não, alguns sim, disse a Calderari, alguns se veem, mas não dão a importância, estão um desequilíbrio tão grande, são muito despreocupados consigo mesmo, estão preocupados só com suas loucuras do que o que está ao lado. Ele não dá muita importância. Abrigaram no coração essas criaturas sofredoras, sentimentos rasteiros, e tardarão a se libertar deles. Lembra aquelas criaturas que ficaram andar de baixo, se prenderam lá no porão, com desejo de se renovar, não obstante Deus ter dado a possibilidade de cada um reencarnar para se renovar, mas perderam oportunidades, preferiram fugir. São transfugas, né? E está dizendo isso. Quando então dizendo, Calderaro, toda essa gente permanece, porém, assim, André perguntou, mas está todo mundo desamparado de Deus, de assistência? Perguntou André, essa gama, essa tuba gigante sobre o desamparado? Calderaro disse, não. Até porque nós sabemos que Deus jamais desampara seus filhos, por mais ignorantes, sofredores e criminosos que sejam. São todos filhos de Deus e ele trata absolutamente igual a todos, né? Respondeu o cara, não, disse Calderaro, funciona por aqui. Olha que informação importante. Naquela região lá, de intermediária do umbral, por aqui, inúmeros postos de socorros e variadas escolas, em que muita gente pratica a abnegação. Vocês estão lembrados, meus queridos amigos, quando nós estudamos lá o livro Mensageiros, quando André Luiz vem a pé com Aniceto e Vicente, de nosso lar até a crosta, que eu trabalho na casa da Dona Isabel, que ele encontra um posto de saúde chamado Campo da Paz. Estão lembrados disso? Lembra que lá o diretor lá de Campo da Paz afirmou que aquele Campo da Paz, aquele local, era um ambiente dantesco, que era próximo à região do umbral pesado. Estão lembrados dessa história? Onde a turma, inclusive aquelas entidades das trevas, avançavam, tentando assaltar, tomar o Campo da Paz, que tinha ambiente de defesa, etc, etc. Lembra? Disse mais, de 50 em 50 quilômetros tem um posto, ou então uma colônia. Ou seja, é Deus assistindo pelo homem. Ninguém está desassistido. Nas regiões infernais ou abissais também tem. O próprio livro Obreiro da Vida Eterna narra a casa lá, Fabiano de Cristo, casa provisória Fabiano de Cristo, que era um desses hospitais, lá na região, exatamente no limiar das cavernas, na região de dor e sofrimento. Então, nunca nenhum filho de Deus vai estar desassistido. Ele não está acima de detalhe, porque já explicou-nos no livro anterior sobre isso. Não, de jeito nenhum. Nunca, nenhum de nós todas as regiões têm vários postos de socorro, né? Várias escolas. Né? Disse ele, os padecentes estão aqui e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstrarem. O que ele quer dizer com isso, gente? Vocês estão lembrados lá em nosso lar, quando os samaritanos iam em missão de resgate nessas regiões e traziam criaturas que tinham
estavam em condições de ser socorridos e eram trazidos em estado de demência profunda, mas já tinham dado uma avançada. Então, lembrar também que o próprio Mansão Paz, lá no posto de serviço, tinha uma infinidade de criaturas profundamente sofredoras. Lembra aquele galpão com vários quilômetros com as criaturas que eram tipo múmias, estavam lá adormecidas? Essas criaturas foram resgatadas, que deram um passo adiante, que houve intercessão de gente que eu amava. Ou seja, mas só são chamados no próprio lar mesmo. Nosso lar, lá tem uma região de profunda dor, no ministério, lá embaixo, com as câmaras de retificação, de profunda dor. Então, assim, nunca, jamais, em tempo algum, vai faltar assistência. Não, desde que tenham condições. Quando não tiverem condições, não adianta, porque vão... Tá lembrado quando passou o fogo renovador lá na região abismal, na região onde estava o casal Fabiano de Cristo, que só era permitido entrar quem estava já se renovando, porque senão ia tumultuar, ia tomar, inclusive, a casa lá, Fabiano de Cristo, de assalto. É isso. Quando é condições de aproveitamento, quer demonstrar. Enquanto não, não tem condições. Não tem condições. Estampou complacente a expressão no rosto e considerou. As regiões inferiores, disse ele, jamais estarão sem enfermeiros. Por quê? Não tem os postos de socorro. E sem mestre, porque tem as escolas. Mas tem que estar em condições de ele assistir. Né? Quem leu lá o livro Memória dos Suicidas, viu quando Camilo Castelo Branco foi socorrido quando tinha já começado a se renovar. Foi levado para a Legião de Maria. É assim. Mas nunca faltará assistência, né? Eles têm condições. Todos são assistidos. Bom, aí disse Condorcet Calderaro, as regiões inferiores jamais são desprovidas de enfermeiros e mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus, olha aí, é o esvaziar os infernos. Ou seja, a maior alegria de Deus é ver seus filhos progredirem, renovarem-se. Por isso que ele jamais abandona nenhum deles. O grande objetivo do Pai é que seus filhos progridam, portanto, os filhos de Deus mais velhos, mais experimentados, estão sempre nos assistindo. Deus assiste o homem pelo homem. Por isso temos nossos amigos espirituais, os anjos da guarda, que todos nós temos. O Zé Adeluinho diz que cada família tem um, inclusive da família. Olha que coisa maravilhosa, né? Muito bem. Vendo o bando de seres a se locomoverem no ar, ou seja, a volitarem, quase a nos rentear, porque eles voavam, volitavam quase rente ao solo, né? Não tinham condições de volitar alto, né? Rentear, quase rentear. Recordei, de André Luiz, em nossa colônia, a dificuldade de volitação, não, as faculdades de volitação de André Luiz não eram comumente exercidas, para não melindrarmos aqueles que não possuíam essa habilidade desenvolvida. Olha que informação interessante. Puxa vida, lá no nosso lar tem uns espíritos que não volitam. Por isso, não é comum volitar em nosso lar. Lá se anda pelo aeróbio, está lembrado dessa informação? Por quê? Porque as criaturas que têm sensibilidade, já têm um coração grandioso e volitam, que atingiram esse patamar, não querem menosprezar os outros, que não querem envergonhar, entristecer ou melindrar os que não têm essa condição, por humanidade, por caridade, por fraternidade. Então, ninguém volita dentro do nosso lar. Se volita, sim, quando sai da colônia do nosso lar e vai para a terra, para outro lugar. Mas lá dentro, não. Lá utiliza o aeróbus, com informação. Mas ali, diz André Luiz, aquelas criaturas desventuradas, que sensibilidades e fraternidade e amor não existe, né? Criatura de baixa condição se moviam nos ares sem se preocupar com ninguém, com aqueles que não tinham condições. Então, nem preocupado de ferir, não estavam longe desse processo. Né? Embora a poucos metros do solo. Ou seja, eles não voavam alto, de jeito nenhum. Então, Calderaro explicou, não te surpreenda, meu amigo, disse Calderaro. A volitação depende, fundamentalmente, da força mental armazenada na inteligência. Olha aí que informação importante. A volitação não só são para os espíritos grandiosos, não, não. Aqueles que têm força mental e inteligência, mas na inteligência de si. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma, aqueles que voam alto, se locomovam, não. Só faz isso é possível quando a intelectualidade, quando a inteligência elevada se alia ao amor sublime. Ou seja, que é a elevação do espírito. Só se eleva aos ares, aos grandes voos, quem tem elevação espiritual. Aqueles que não têm, não conseguem. Estão lá baixinho, não conseguem dar voos altos. Porque não tem elevação, não tem grandeza da alma. Né? Há espíritos perversos de si, com vigorosa capacidade volitiva. Ou seja, volitivo com capacidade de pensamento, de entendimento, de inteligência, de vontade, apesar de circunscritos a baixas impulsões. Eles volitam, porém baixinhos, né? Que são inteligentes e tal.
Eles são donos de imenso poder de raciocínio, inteligência, de manejar certas forças da natureza, mas sem características de sublimação no sentido, o que lhes impede das grandes ascensões. Porque ninguém pode ascender aos ares que não tem ascensão espiritual. Informação importante. Né? No que se refere, disse ele, entretanto, às entidades admitidas em nossa colônia, ele agora começa a explicar, respondendo a questão da André Luiz. André Luiz perguntou, escuta, como é que nosso lar tem criaturas que não volitam ainda? E aqui nessas regiões tem que alguém que volitam. Que história é essa? Como é que é possível? Não, os que volitam que têm inteligência, não tem elevação espiritual. Sabe? Quantas entidades admitidas na nossa colônia espiritual, quem ainda não volita, ainda em grande número incapacitadas de usar a vantagem de volitar, o fenômeno é natural, disse ele. É natural. Olha que informação importante. É mais fácil recolher criaturas aonde? Nas regiões inferiores, ou criaturas que vêm desencarnadas, enfim, de maiores cabedais de amor, que tem crescimento de amor, com reduzida inteligência. O cara não avançou na inteligência, mas tem um amor, um coração grandioso. Por isso que ele não volitou ainda, né? E convivemos com eles. Sim, quem já tem um amor, vive em harmonia e em paz nessas colônias, no processo evolutivo comum, do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais, inteligentes, sem amor aos semelhantes. Ou seja, são analfabetas espiritualmente falando. Não vemos isso, gente? Nós vemos isso no dia a dia da gente aqui encarnados. Pessoas pós-doutores do conhecimento convencional, mas analfabetos espirituais. Dão coice no vento, literalmente. São criaturas analfabetas espiritualmente. Eles, olha, a mesma coisa. Em nosso lar, a gente recolhe pessoas que têm um grande amor, mas não desenvolveram ainda a inteligência nesse processo. Mas se a gente trouxesse essas criaturas que têm grande inteligência, mas não tem amor no coração, iriam tumultuar completamente o trabalho nas colônias, e ele não teria permissão, porque tem as barreiras vibratórias que impedem esse tipo de criatura entrar. Está lembrada? Lá no nosso lar, daquele vampiro da mulher, que era enfermeira, que fez vários abortos, que tentou entrar, pronto, as barreiras vedam essas criaturas. Né? Com estes últimos, com esses são inteligentes, mas não têm amor no coração, a vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável, porque se eles entrarem, vão tumultuar até tentar tomar o controle da colônia. Né? Neste capítulo da volitação, disse ele, portanto, depende observar os ascendentes naturais. Olha que informação bacana. Levando em conta a própria natureza, a própria natureza, né? Que os corvos voam baixo, disse ele, que os corvos, para saber o que é um corvo, que é um pássaro preto que se alimenta de carniça, etc. Que os corvos voam baixo procurando detritos, carniças, né? Cadáveres, enquanto as andorinhas se equilibram no alto, buscando as primaveras, os cimos, né? E fazer uma comparação da própria natureza, né? Os pássaros que buscam os detritos voam distintos dos pássaros que voam alto, com outros propósitos. Muito bem. Feito o reparo, perguntei a André Luiz, lembrando das injunções terrenas, disse, mas e as necessidades de subsistência? Como é que essa turma aqui sobrevive? E as necessidades básicas dele? Então, Calderaro disse, nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção do dia a dia, como ocorre no Hospital da Terra que a gente visitou. Lembra, na Sierra Carnal? O que significa isso, gente? Estão lembrados lá em nosso lar, quando aquela senhora foi pedir ao ministro Clarence uma audiência para ir socorrer e assistir os filhos, etc., etc. E André Luiz participou da mesma audiência e ela disse, a senhora teve tantas oportunidades aqui de evoluir, teve tantas chances de trabalho, e a senhora negligenciou tudo. Não. Esse benefício só pode dar o que tem. A senhora não tem ainda essa condição. Aí ele lá explicou, olha, todos aqui têm o básico todo mundo tem, alojamento, roupas, agora. O mais, acesso a excursões, acesso às regiões de lazer, só quem merece, quem tem o bônus hora. É a mesma coisa que está dizendo aqui, o básico todo mundo tem, sou filho de Deus e tem. Entretanto, o máximo, além disso, não tem condições ainda, respondendo a André Luiz, disse ele. Então, Calderaro fez breve pausa e continuou dizendo, olha, lembra do hospício que a gente foi visitar? Esclareça agora que minha intenção, ao visitar aquele hospício com a sua companhia, foi justamente o de preparar-te para essa excursão da região onde nós estamos. Ou seja, era uma região semelhante em termos da loucura àquele hospital loucos, por ter exatamente descumprido ou não aproveitado as oportunidades que Deus lhes deu da reencarnação. E os que estão ali na região daquele também, foi a gente que não aproveitou
enlouqueceu e, por sintonia com os encarnados, vieram para aquele ambiente. Porque são os réprobos, são os transfugas das possibilidades que Deus nos concedeu. Né? Temos aqui, disse ele, nessas assembleias de incompreensão e dor, infindas fileiras de loucos que voluntariamente, por que voluntariamente? Que fugiram das responsabilidades, né? Se arredaram da realidade da vida. Eles fugiram dos compromissos que Deus lhes deu, as possibilidades de alçar voos, de crescer, de se renovar, de se transformar. Né? Fixaram a mente, disse Calderaro daquelas criaturas, a mente nas zonas mais baixas do ser. Que ambiente é esse, criatura? Que zona é essa? Do inconsciente, dos porões. Não tentaram fazer a arrumação do porão, não tentaram modificar o seu passado dantesco, o seu passado criminoso, não tentaram se renovar. Foi dada a oportunidade de renovar, de fazer um faxina no porão, nosso passado, de erros, transformar em virtude. Não, simplesmente fugiram do ser, esquecendo o sagrado patrimônio da razão. Cometeram faltas graves, contraindo pesados delitos. Por isso estão aqui, fugir das responsabilidades. Disse ele, já viste em nossa organização espiritual, qual é a organização do nosso lar? Qual é a organização de nossa organização? Em nosso lar, de vida coletiva, irmãos sofredores, convenientemente parados. Onde, gente? Lá, por exemplo, nas câmaras de retificação, por exemplo, amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias, estão nas câmaras de retificação, por exemplo. Outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas de letargia profunda, aguardando despertar. Então, lembrar das câmaras de retificação? André Luiz, por exemplo, André Luiz foi socorrido do umbral, foi levado para lá e ficou nos hospitais, para uma situação melhor. Mas outros, uma situação dramática. Os que estão nas câmaras de retificação estão lá adormecidos, como lá na Mansão Paz, que foi visto lá no Campo da Paz, também, aquelas criaturas muito... Esperam despertar, mas já deram um passo, estão no processo de renovação. Né? Outros povoam várias enfermarias, com o André Luiz, para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco, por causa do André Luiz. Né? Aqui, disse Calderaro, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos, de delinquentes, que cometeram casos gravíssimos, fugiram da responsabilidade e as oportunidades que foi dadas de transformação. Uns atraídos pelos outros. Como assim? Atraídos por sintonia, não é? Se atraem, né? Consoante a natureza das faltas que se identificam. Vou todos dizer isso. Que natureza? Aqueles que são perdulários, aqueles que são ladrões, aqueles que são homicidas, eles se atraem pela mesma natureza de faltas que cometeram. Se atraem uns com os outros, né? Disse, muitos desses que estão aqui são inteligentes, né? Intelectualmente falando, esclarecidos, do ponto do intelecto. Mas sem réstia de amor que eles exaltece, isso aí. Analfabeto espiritualmente. Réstia de amor que exalce o coração. Não despertaram ainda, né? Onde é obstáculo, de pesadelo em pesadelo. Continuam cometendo crimes. A gente, infelizmente, vê isso, a gente. Vê criaturas com capacidade, políticos, etc., mestres, cometendo crimes absurdos. Não tem noção disso. A gente vê pessoas que metem a mão no dinheiro da creche, deixando crianças assistidas, que metem a mão no dinheiro do hospício, tirando o dinheiro do louco, que metem a mão nos hospitais que cuidam dos velhinhos, deixando-os assistidos. Como é que alguém pode dormir se tivesse o mínimo de espiritualidade, com essa consciência desse jeito? Como é que pode? Né? Como é que rouba, que faz, que acontece? Tem conhecimento? Dá para dizer esse cara que é ignorante? Não, tem grandes conhecimentos, formados, doutores, etc., mas ignorantes do ponto de vista espiritual. Não tem nenhum avanço, né? São analfabetos espiritualmente falando. É a natureza dessas criaturas que vão para lá, fazendo aqui, né? O choque da desencarnação para eles, ainda intermináveis, impermeáveis, e não são permeáveis ao auxílio santificante, porque não recebem, não tem sintonia. Enquanto você não tem sintonia, por mais que Deus assista a todos, mas não sequer tem capacidade de receber assistência, porque não tem sintonia com os assistentes. Né? O próprio Neoli passou 8 anos lá, Clarence tentando assistir, mas enquanto ele estava na faixa de revolta, não tinha sintonia com o próprio Clarence. Foi preciso, quando cansou de sofrer, que ergueu os braços em prece e se banhou, não mais do choro de lágrimas, não de revolta, mas sim de arrependimento, aí aconteceu. Está dizendo aqui a mesma coisa, né? São impermeáveis, disse ele, não são possíveis ao auxílio santificante, pela dureza que eles assinalam os sentimentos, de ódio, de ressentimento e tal. Né?
parece galvanizados, presos na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre duas esferas. Lá no porão, lembra? E dessa forma não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio. Não, desequilíbrio é um processo, a cura, a renovação é um processo longo e difícil. A quem imprevidentes se precipitarem. Imprevidentes por quê? Porque foram eles mesmos, eles estão colhendo o que plantaram no passado. Nada mais, nada menos. Retardam-se, disse ele. Às vezes, anos, décadas, até séculos, às vezes, a fio, obstinando-se em erros, cometendo os mesmos erros, onde se habituaram, e vigorando impulsos inferiores, pela incessante permuta de energias infelizes uns com os outros. Passam, em geral, a viver, não só para a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais. Uns se alimentam, se divertem com a angústia, com a dor, com o sofrimento dos outros. Né? Companheiro de infortúnio. Está lembrado dessa história da perturbação própria, mas também do desequilíbrio dos outros demais? Estão lembrados num capítulo que a gente viu aqui o caso acho que era chamado-se Antônio, do rapaz, que foi socorrido, foi dado assistência e ele continuou bebendo. Por sintonia foi levado à região de baixo meretrício e as entidades infelizes que os perturbavam, os obsessores, perturbavam profundamente, ele ficava angustiado, ele começava a captar da mente dos sofredores via morcegos, via cobra, etc. É isso. Também Camilo Castelo Branco fala no livro Memória do Suicida, que aquele ambiente dantesco de dor profunda, cada um exalava na tela mental, via os lances que combinaram com suas mortes, os seus suicídios. Um atirando na cabeça, sentindo a bala arrombar os miolos, o crânio, o sangue descendo o tempo todo, a dor terrível. Sentiam. Os que se lançaram debaixo dos trens, o corpo todo dilapidado, o perispírito todo arrebentado, ele vê naquela cena. O suicídio passa por essa situação. Tocou fogo no corpo, porque aquela cena fica passando de noite. E aqueles que estavam de lado tinham capacidade de captar, de ver aquele sofrimento. Imagine, os gritos, as angústias, vendo aquelas cenas, eles se enforcando. Imagine. O que está dizendo aqui é isso, né? A viverem, não só a perturbação própria, mas também os desequilíbrios demais. Um ambiente profundamente doloroso e sofrível. Ante o pandemônio de André Luiz, aquele observarmos, o orientador continua. Olha, o ébero, que significa o inferno, da concepção antiga, a crepitar, ou seja, a instalar o fogo do inferno em eternas chamas de vingança divina. Só de vingança divina é aquela concepção que se tem ainda das religiões dogmáticas, né? Que o fogo, o inferno é uma região de fogo e de angústia terrível que tem que estar condenado a vida inteira. Isso é um dogma, né? A gente sabe que não existe inferno, mas ele está dizendo aquele inferno apregoado pelos dogmas. É para ele boa ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais, como aquele dos desejos das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas que cometeram graves erros pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. O que ele está dizendo? Reforçando a informação do Ivone da Amaral Pereira. Essas regiões que chamam de inferno, de umbral, purgatoriais, são criados pela dor das criaturas que estão aqui, pelo desequilíbrio deles, porque o pensamento plasma, modifica, transforma. Transforma o quê? O fluido cósmico universal, que ele é moldável, é uma substância plástica, capaz de ser moldada. Né? Isso não é que Deus deseja, como alguns imaginam, não. E ninguém está condenado eternamente aos infernos, já colocamos isso, estamos lá atrás, não. Todos nós somos filhos de Deus e vamos ascender onde vamos sair, mas precisamos dar um passo adiante. Né? Aqui diz ele, os avarentos significam os sovinos, só pensam em dinheiro, os homicidas, os cúpidos, devassos de toda a natureza, os viciados de toda a natureza, de todas as matizes, se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Ou seja, eles estão ali angustiados, passando uns para os outros as suas misérias, alimentando os outros com suas angústias, com suas dores, com seus sofrimentos. Né? Disse ele. Formam cordões compactos, disse ele, inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros. Ou seja, essas criaturas são atraídas uns com os outros para os ambientes que eles se afinam, né? As suas angústias, suas dores. Disse ele, cada corda que as criaturas estão aqui possui romance, histórias terríveis de vida, né? De angústias, de angustioso lance. Ele está falando romance o quê? Se tiver essa capacidade de olhar na tela mental de alguma das criaturas, você ia ver por que eles estão aqui. Ele está dizendo. Ninguém veio para cá por ser bonzinho, não. Todos que estão aqui cometeram graves erros, graves. Estão aqui por essa razão, disse ele. São prisioneiros de si mesmos. Eles são os causadores de seus próprios infernos.
Eles plantaram a semente estragada e estão colhendo agora o fruto podre. Eles são causadores das suas dores. Está dizendo isso. Cerram, fecham-se ao entendimento, às revelações da vida e restringem os horizontes mentais do passado, seus crimes, seus horrores, movimentando-se em seu próprio interior, ou seja, do seu inferno interior. Que o inferno ou o céu é criado no coração de cada um de nós, como Jesus dizia, que nós extraímos do bom tesouro do nosso coração. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Desde que tenha luz, estaremos luz de lá. E é sombra também, né? Muito bem. Em ação exclusiva dos impulsos primários. Que impulsos primários são esses? Do instinto. Age por instinto como animais, né? A cultivar no pretérito, ser no passado. Que deveria expungir. Ou seja, como é que assim, o pretérito deveria expungir? Nós não temos nossos graves erros do passado? Sim. Mas Deus não dá as possibilidades de redimir, de se transformar. Né? Já a possibilidade de sairmos do inconsciente, do porão, para o consciente, que é a reencarnação, e pedindo ajuda ao superconsciente, a ajuda de Deus, dos benfeitores, para nos renovar. Mas quando alguém foge, mantém-se lá embaixo, não quer sair, aí fica difícil. Ninguém pode obrigar, porque nós temos livre-arbítrio para isso, né? É isso? Ninguém pode obrigar ninguém a se renovar. É um processo. Né? Como eu dizendo, autoridades, sim, em melhorando, em transformando-se. Ou seja, há dois sinos gemelos, diz isso, desde que vão passar pelo sofrimento, pela angústia, e começa a se renovar, porque tudo progride, é uma lei universal, tudo progride, absolutamente tudo, e o homem não seria diferente. Né? Em melhorando, ainda não passa adiante, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro, ou seja, nos postos, nos hospitais, nas escolas, aqui funcionam, como Nosso Lar e todos os outros que nós falamos anteriormente, né? Como São Pais, como Casa da Senhora Família de Cristo, por aí vai, né? Autoridades mais graduadas de nossa esfera, lá do Nosso Lar ou em outras, né? Atendendo a imperativos superiores, de superiores a eles ainda mais, das regiões mais elevadas, celestiais, improvisam tribunais. Olha que informação importante. Tribunais com função educativa. Não é para julgar simplesmente para condenar, não. Nós vamos ver mais na frente, quando vamos estudar a libertação, que lá tem a entidade das trevas que tem tribunal para massacrar e fazer sofrer. Não. Então, as entidades espirituais também fazem tribunais e lavram sentenças educativas, estimulando ao processo de renovação. Nossa, você cometeu erros graves, mas vamos renovar. Cujas sentenças, cujos resultados, ressumando amor e sabedoria, ou seja, estimulando eles, você cometeu fatos graves, mas vocês são filhos de Deus, tem possibilidade de se renovar e se transformar. Culminam sempre em determinações das sentenças de trabalho regenerador, estimulando a sentença, vocês fizeram isso, e vão para o trabalho regenerador, de transformação, através da reencarnação na coxa terrestre. Olha, pelos graves erros, vocês são condenados a voltar. Não é bem condenado, na verdade, é fruto do amor de Deus a reencarnação, para cada um de nós trilhar no caminho da felicidade, nós já vimos isso. Dos interesses dos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmo. Nós ofendemos a nós próprios. Nós não podemos culpar ninguém por nossos erros, somos nós mesmos. O adversário está dentro de nós próprios, está dizendo ele. Muito bem. Disse ele, dessa vastidão imensa que nós estamos encontrando aqui, arsenal de alienação da mente, todos são alienados, loucos, assombrosa de culpas, assombrada essa região, essas mentes assombradas de culpas, do mal grave que fizeram. Sai o maior, esse Calderari falando, sai desses ambientes aqui, o maior coeficiente das reencarnações dolorosas. Quais? As expiações, né? Que povoam os ciclos carnais. Desses ambientes saem as mais dolorosas, por isso vamos encontrar tantos loucos, doentes, cegos, coxos, etc., boa parte deles com provações dolorosas de miséria, de desgraça, de sofrimento, que são frutos da colheita desse processo, que estão aqui para se renovar, para se reparar, expiações graves ou provas difíceis. Daqui, disse ele, dessa região, como de outras zonas análogas. É importante entender que não há uma circunscrição do umbral só no local, não, de zonas análogas daquelas. Seguem para o corpo físico mais denso, a encarnação. Milhões de irmãos em provas ríspidas, ou expiações, né? Para as quais se eligem dos débitos, se livram dos débitos, desde que se renovem, né? E reorganizam o íntimo perturbado. É Deus assistindo o homem pelo homem, Deus misericordioso e bom, que dá a sua mão sempre para nos tirar dos charcos,
né, nos pântanos de dor, no sentido de nos renovar, nos transformarmos. Né? Disse ele, poucos, infelizmente, desde que reencarnam em missão de renovação por graves erros, pouquíssimos conseguem valer-se da oportunidade terrena. Pouquíssimos. Muito poucos conseguem dar algum passo. Mas é um processo gradativo, que a dor ensina a gemer, né? No sentido de restaurar as próprias energias. Disse lá André Luiz, disse lá o benfeitor Emmanuel, lá, exatamente no prefácio desse livro, poucos dos que chegam, cada dia que se renovam pouca coisa, quase nenhum voto justificado, esse que ele diz muito bem. Também Eusébio fala a mesma coisa, né? Quase, mas muito poucos se renovam, né? Consegue valer essa oportunidade, disse ele. É sempre fácil fugir do caminho reto. Como assim? Fugir. Ficar lá no porão. Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém. Deus deseja a nossa felicidade, nos dá as oportunidades, mas não nos obriga. Nós temos o livre-arbítrio para fazer ou não fazer. As provações duras, que são fruto dos seus próprios erros do passado, Deus dá oportunidade, mas não aproveita. Mas, fui do caminho reto. Muito difícil, porém, disse ele, o retorno. Por que o retorno? Que retorno é esse? Porque é a colheita do que plantamos. Então, será duro. Cuidado da oportunidade e eu não aproveito, é como alguém que era um preso cumprindo uma pena, fugiu quando voltar, vai pegar o regime mais fechado, mais pesado. É exatamente isso. Alguém se suicida, quando voltar, coitado, vai pegar a situação mais difícil. Quem foge da oportunidade volta com mais atribuições, com mais provas, com mais dívidas, né? Diz ele. Nesse instante aproximou-se de nós, olha que informação importante, de nós quem, André Luiz e Calderaro, uma enorme e barulhenta comédia de sofredores, imensa. Tratava-se de tenebroso agrupamento de irmãos positivamente loucos, todos, né? Por isso foi importante a visita de André Luiz lá ao hospício, né? Falavam a esmo, falavam sem conexão, né? A esmo, falavam sem noção das coisas, comentando homicídios, olha que natureza dos comentários. Os comentários do homicídio que fizeram, com alegria, se enaltecendo, se achando valentão e tal. Homicídios, rememoravam as palavras cruéis, cenas indescritíveis de dor e perversidade, nos roubos, nos homicídios, nas violências, nos estupros. Comentavam como fosse com o maior banal do mundo, imagina, por afinidade, né? Eles comentavam. Nenhum deles atinou a nossa presença. Era tão ignorante, era tão infeliz, que não tinha sintonia para ver André Luiz e Calderaro, né? Calderaro, muito sereno, aconselhou-me, consciencioso, e informou, olha, André Luiz, estes infelizes permanecem presos uns aos outros, em obediência a afinidades quase perfeitas, ou seja, sintonia imensa, né? E são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Aí Calderaro disse, aproveita a oportunidade. Se você quiser, André Luiz, pesquisar o seu, aí está pegando a ponta do seu livro, você pode entrar em relação com a história de alguns deles, sondamente individual, do tipo de que requer maior atenção. Ou seja, veja a tela mental deles, que lá está a história. Se você quer entender a natureza e o perfil das criaturas que estão aqui, consulte a tela mental de algum deles, você saber o perfil de cada um deles. Olha que informação importante. Aproveitando o momento em que se amainava a rixa, a briga, a confusão, a gritaria, aproximei-se, diz André Luiz, do infortunado irmão, que me impressionava pelas faces macilentas. O que é macilentas? Sem carne, cadavéricas, sem cor, pálidas, significa isso, né? Sintonizei mão mental, você olhou a tela mental dele, que ele oferecia, mas o quadro que vi não me permitiu longa perquisição. Era dantesco. Quando ele viu aquele quadro, ficou um choque. Notei-lhe o motivo que culminaria o desvario. Notou o motivo por ele estar ali. O que ele fez? Assassinar a esposa em pavorosa circunstância. Ou seja, com muita violência, com muita perversidade. Quase me disse ele. Contudo, aquela criatura miserável que estava ali não transpirava arrependimento pelo fato, não. Matou, etc. Não. Ele desejava mesmo era rever a vítima, porque ele matou a esposa, para suplicá-la, para maltratá-la ainda mais. Ele queria encontrar para continuar massacrando, perturbando, quantas vezes fosse possível. Imagine, o estágio de uma criatura dessa. Matou com uma crueldade imensa e não desejava ele, não. Queria não encontrar as pessoas, continuar massacrando ela. Coisa terrível, né? Que tragédia, disse André Luiz, se ocultava ali, não só com aquele, como em outros. Naquelas tormentosas reminiscências, que reminiscência? Naquelas lembranças do passado. Imagine aí, se fosse olhar o retrovisor, a vida daquela criatura ou de outros, e encontrar casos semelhantes, né?
Com isso, ele passou a ter um perfil das criaturas que estavam ali. Não tinha ninguém no centro. Né? Atônito, disse André Luiz, ergueu os olhos para Calderário, em muda interrogação. Mas, renteando onde estavam os dois, levitava-se pesado grupo de seres monstruosos. Por que monstruosos, gente? Nós estudamos isso, né? Nosso perispírito é um material plástico. Todo o mal que nós fazemos, ele deforma o perispírito. O mal que a gente faz, o ódio que tem em nossos corações, etc., deforma o perispírito. Então, quanto mais deformado, quanto mais infeliz é o espírito, mais mal ele cometeu, mais grosseiro ele é, mais perturbado ele é, mais ignorante ele é. Né? Então, assim, olha, o grupo de seres monstruosos levitava, voando a baixa altura, monstruosos, fazendo ensurdecedor ruído. Seja, quanto mais equilibrado, mais gritaria, mais interpretações, enfim. Né? E logo esqueci o uroxilo, que significa o assassino da esposa. Ele logo esqueceu, porque a situação é tão dantesca daquele grupo que ele esqueceu daquele homem, uma situação dramática, que matou a esposa, que queria voltar para torturá-la mais ainda. Perdi a atenção. Calderário, percebendo a minha perplexidade, explicou: esse é um bando de espíritos miseráveis, disse ele, que se movimentam como eles é constituído, de antigos negociantes. Por que é constituído? Não pode dar voo mais alto, porque eram criaturas profundamente ignorantes, mas inteligentes. É constituído de antigos negociantes, comerciantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro. O negócio dele é ter dinheiro para satisfazer a própria cupidez, né? Disse ele, para satisfazer a própria ambição, significa isso. A própria ambição. Dinheiro por ter, estar preocupado em ser alguma coisa. Não, é ser avarento. É ter dinheiro, não importa o método, o negócio é ter dinheiro. Sem beneficiar ninguém. É ser rico, ter dinheiro, pisar nos outros. Né? Não importa os meios, quer atingir o fim. O ouro, disse Calderório, que transitoriamente lhes pertencia quando encarnados. Jamais serviu o ouro à riqueza. Para semear a gratidão a alguém. Não fez bem a ninguém. E um só companheiro sequer. Não, na jornada humana, né? É famintos de fortuna fácil. Faminto de quê, gente? Do pão do espírito. Dinheiro eles tinham demais, mas não tinha o pão do espírito. Você está preocupado com ouro, com ter coisas, preocupado em ter, não com ser, representar nada para alguém, gratidão, caridade, não. Estava longe do coração dessas criaturas. Inventava 1000 recursos para monopolizar os lucros. Não importa que ia pisar, etc. Lucros grandes e pequenos. Em nada lhe interessando a paz do próximo. Não. Se eu vou fazer isso aqui para perturbar, para maltratar, arrancar, tirar juros, isso aqui, não. Se eu chego com fome, miserável, roubar o dinheiro da creche, roubar o dinheiro do... Não está preocupado. O negócio dele é ter dinheiro, essas criaturas, né? Faminto e tal. Paz do próximo. Foram homens de pensamento ágil, eram muito inteligentes, com essas criaturas que fazem 1000 artimanhas para roubar dinheiro público, etc., etc., ou para ganhar dinheiro fácil, pisando no pescoço dos outros, com juros coxantes, prejudicando muitos, etc. Sabiam voar mentalmente a longa distância. Sim, maquinavam grandes planos para ganhar muito dinheiro, né? A longa distância, garantindo o êxito. Por isso que eles foram porque tinha inteligente. Absoluto das empresas materiais que levavam a termo com finalidade exclusivamente egoísta. Só de pensar em si próprio. Pensar no próximo, não. Não é pensar. Jesus, que é egoísmo, é um dos grandes crimes, das grandes lepras da humanidade. Né? Era egoísta. O egoísta só pensa em si próprio. Se tem alguém passando fome, alguém sofrendo, não está nem aí. Pensando estando bem, vai se dando. Né? Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades alheias. Não, se conduziu com a dor alheia de jeito nenhum. Eles se preocupavam com o valor do tempo. Não, o negócio dele é ganhar dinheiro, o tempo. Se vai colher lá na frente, se não vai, pensar, ter remorso, estava longe disso. Em relação ao aprimoramento da alma, não, estava longe de ter essa compreensão que nós vamos escolher o que plantamos. Pensava só hoje, altamente materialista, né? Tem a preocupação e nada com o futuro, etc. Queriam unicamente essas criaturas, disse Calderário, unicamente o objetivo deles, acumular vantagens financeiras. Ter uma conta poupuda no banco, ter depósito de dinheiro, ter propriedade, ter coisas só, sem nada mais. Aí tem uma observação maravilhosa da doutrina espírita. Meus amigos, quando aqui chegamos, nada trazemos materialmente, nada. E quando formos daqui, quando voltarmos à parte do espírito, também não levamos nada, absolutamente nada material. Nem chegamos com material, nem levamos. A única coisa que nós levamos é, como dizia Jesus, o que é importante, o capital que nós levamos a voltarmos é o bem que fizemos, nada mais, nada menos.
É dar valor àquilo, como dizia Jesus, aquilo que a traça não come, ferrugem não corrói, que é o bem que nós fazemos. É com esse capital que nos apresentaremos quando voltamos. Ou voltamos ricos, ou bem, ou muito mal, desprovido de qualquer capital, com o coração cheio de angústias, e vamos parar nesses ambientes. E está sendo narrado aqui nesse capítulo. Disse ele, divorciar da caridade, que é caridade, como diz Jesus, é amor em movimento, né? Que a mão direita não sabe o que a mão esquerda faz. Ele não sabe nem o que é isso. Não tem sensibilidade para a dor e para a angústia do próximo. Não tem. E a caridade nós sabemos, como diz Jesus, que é a senha para alçarmos os voos da celsitude, né? Sem, pela caridade, não há salvação sem a caridade, diz Kardec, é fato. Jesus também diz em outras palavras, pelo bem, pela benevolência, pela indulgência, etc. Divorciar da caridade, da compreensão e da luz divina. Não tinha essas compreensões. Criava para si mesmo, o mito frio e rígido do ouro, achando que com ouro estavam felizes, etc., para a vida eterna, né? Alguns que acham que morreu, não vai ter consequência, o problema é aqui o presente, né? Que não tem que prestar conta de nada, né? Fundindo com ele a mente vigorosa e taca no coração, ou seja, a mente inteligente, mas o coração pequenininho, não consegue sair nada do coração, né? Como dizia Jesus. De onde está o nosso coração, está o nosso tesouro, né? Ou um tesouro enferrujado, ou um tesouro extraordinário, resplendor de luz, né? Escravizados com a preocupação só de ter esse calderário. Agora, a ideia é fixar. A ideia fixa. Eles encarnaram, mas continuam do mesmo jeito. Ninguém muda quando desencarna. Quer dizer isso. Ninguém muda. Se eu sou uma criatura avarenta, se eu sou um criminoso encarnado, quando desencarno, eu vou ter o mesmo sentimento. Ninguém muda nada. É a mesma criatura, né? Escravizados, agora, onde estão? Lá, do mesmo jeito. A ideia fixa de ganhar sempre, porque eles continuam com a mesma ideia. De ter dinheiro, vão com a mesma ideia. Não desapegam disso, não. Ganhar sempre. Voam aquele grupo junto, por afinidade, né? Voam pesadamente. Por que pesadamente? Por seus perispíritos pesados, aqui e acolá, dementados e confundidos, procurando, sabe o que, gente? Monopólios, ganhar sozinho, e lucros. Continua o mundo espiritual com essa sanha, com essa sede de lucro, de ouro, que não mais encontrarão. Não encontrarão, mais não encontrarão. Né? Não encontrarão. Porque no mundo espiritual não existe mais essa preocupação, não existe dinheiro, apego, materialidade, mas continuam com essa mente ainda voltada, não conseguiram despertar ainda. Eram ávaros, só pensam em si próprio, só pensam numa egoísta, quando não é egoísta, se abre do mesmo jeito. Né? André Luiz, fiquei condoído com essa situação, André Luiz disse. Diz André Luiz, eu quis até conversar com alguns deles, conversar com eles, confabular, mas com eles fraternalmente, para tentar despertar, esclarecê-los. No entanto, Calderário paralisou os braços e falou, meu amigo, que fazes? Seria inútil. Seria inútil. Lembra quando André Luiz visitando o hospício lá também? André Luiz queria conversar com aqueles loucos, aquela que se achava marquesa e aquele outro. E a Calderário, não adianta, meu filho, ninguém vai resolver isso com palavras de agora, não é um processo de longo prazo, eles estão num processo de brutalidade, de angústia, de loucura muito forte, e vai mudar, isso é um processo longo, né? Aí ele diz, que fazes? Que faz? Seria inútil, disse Calderário André Luiz. Impossível reajustar no momento, apenas com palavras. Tantas mentes em desequilíbrio cruel. Não. Há dois sinos gemer, vão ter que passar muitas dores, muitas angústias, lá na frente, quando cansar de sofrer, despertar, né? E impressionando-me, impulsionando quem? Calderário para frente, concluiu, meu filho, vamos. Consumiria muitas semanas, disse Calderário, para conhecer a paisagem de dor, aqui desse umbral médio, que estende para frente. E só dispomos apenas de algumas horas. Quantas horas? 6. Em 6 horas, a irmã Cipriana e um grupo voltam. Então, o prazo aqui é muito exíguo. Não perca seu tempo com isso. A sua missão aqui é apanhar informações, colher dados, colher informes para o seu livro. Portanto, vamos à missão. E lembre-se que lá atrás Cipriana falou que, além de colher material para o livro, existe uma outra missão dele nesse ambiente. Ele não foi ali por acaso. Né? Podia ter em qualquer lugar. Mas seu Eusébio disse que aconselhou que ele fosse lá, disse Cipriana, porque algo além de colher material, apontamentos para o livro, o espera lá. Então, irmãos queridos, esse capítulo rico,
tentando despertar em nossos corações, mas não perdemos oportunidades. A encarnação é uma oportunidade divina que Deus nos dá, estimulando-nos à busca da excelsitude, da renovação, que é o que Deus deseja. Mas não nos obriga a nada. Espera, porque a dor ensina a gemer. Aqueles que são convocados ao amor e ignoram, vem a dor reparadora. Né? Essa é a história da vida que a gente vê todo dia aqui mesmo entre nós. Aqueles que têm a possibilidade de fazer o bem e desviam-se, vão colher, não tenha dúvida disso. Né? Vão colher. Né? Então, meus amigos queridos, ficou alguma dúvida? Esse capítulo é muito elucidativo, muita informação, mas se for alguma dúvida, por gentileza, faça a pergunta, será um prazer imenso responder. Se porventura não tiverem, quero agradecer demais a presença sempre carinhosa de cada um de vocês, compartilhando conosco nesse momento de aprendizado, e convidá-los para o novo encontro da próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus, tenha uma semana de muita paz e harmonia.